prazer estar com vocês nessa noite de celebração. Eu estou muito feliz pela honradez da oportunidade de servi-los essa noite, de estar perto do pastor Levi, de estar revendo, de estar perto do Senhor. Eu me sinto muito honrado pela honra que me honra. Agradecer pela ré, pela oportunidade que vocês estão me dando de conversar um pouco com vocês nessa noite. A minha gratidão aos obreiros dessa casa, a minha gratidão desde lá da porta até o altar, o que veio recebendo a gente, ao amigo pastor Fausto, tem o Fausto hoje para estar com a gente, que é bom andar com amigo, porque ele é obrigado a dar glória a Deus mesmo sem sentir nada. Entendeu? Então, é uma segurança que eu tenho. Se vocês não quiserem glorificar, ele é obrigado a dar glória a Deus. Então, fique de olho nele. Se ele ficar meio assim, aí você pode gritar para ele dar uma glória a Deus para ajudar o amigo dele. Tá bom, gente? Pastor Levi, muito obrigado. Conte sempre com a minha casa. Tá bom? Eu não sei fazer outra coisa, a não ser servir a igreja, né? Estou em São Paulo essa semana, na verdade já era para eu ter ido embora, mas sofri esse acidente, bateram na traseira do carro que eu estava, e eu não sei que imã que eu tenho, que a pancada foi toda do meu lado, né? Mas faz parte, eu estou tentando vencer isso debaixo de oração. Toda semana que antecede o parafusando nosso no Rio, tem que acontecer alguma coisa. Né? Eu estou com um evento agora, dia 12, parafusando lá no Rio, e então, a gente acaba entrando em algumas guerras e faz parte. Aquele texto bíblico, né? Você está na chuva, tem que se molhar. Né? Tem coisa que é a nossa Bíblia, né? Então, enfim, é um prazer estar com vocês, servi-los nessa noite, muito me honra. Tá bom? Deus colocou um texto no meu coração, eu já venho pensando nele, e eu quero compartilhar algumas coisas com vocês hoje. Eu acredito que essa semana será uma semana de boas notícias para vocês. Eu creio. Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7. Versículo 13. Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando seu sonho ao amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada torrado vinha rolando dentro do acampamento dos midianitas e atingiu a tenda com muita força, a tenda do capitão. Colocava a tenda de pernas para o ar e a desmontava. Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada torrado vinha rolando para dentro do acampamento dos midianitas e atingiu as tendas, principalmente a tenda do capitão. Colocava a tenda para o ar e a desmontava. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, eu te dou graça, pela graça que o Senhor tem nos dado, por esse favor, que a gente sabe que não merecíamos nada disso, mas a tua graça um dia nos alcançou,
colocou nesse território tão fértil, e a gente só tem que te agradecer. Se não fosse a tua graça, onde nós estaríamos exatamente agora? Ou se estaríamos vivos, mas um dia a tua graça nos alcançou e colocou firme os nossos pés na rocha que é o Senhor, o dono da graça, e a gente só tem a agradecer a tua graça. Obrigado por essa noite, pela honra de ouvir a tua voz. Fala com a gente, fala o que precisamos. Bom seria se o Senhor nos entregasse uma palavra que queremos, mas todavia seja feita em a tua vontade, não a nossa. Nos alcance com a tua verdade, e que a tua verdade venha com força dentro de nós, e a gente saia por aquela porta daqui a pouco esclarecido de algumas coisas. Muito obrigado. Essa é a nossa oração. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. 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 Olha para cá. Olha para mim aqui. Você já se deparou desanimado? Você já se viu desanimado? A problemática é: quando o desânimo é gerado por Deus? Não tente entender isso. Simplesmente passe por isso. Deus desanima Gideão. Deus começa desanimando ele, literalmente afastando dele 22.000 pessoas. Em pleno contexto em que ele precisa ter pessoas perto. Deus simplesmente tira de perto de Gideão 22.000 pessoas. Deus começa aí um processo um tanto quanto profundo e absoluto de desanimá-lo. Mas ainda assim, em meio ao principiar desse desânimo, sobrou 10.000. E Deus continua a desanimar, fazendo que 9.700 pessoas saíssem de perto dele. Deus, ele está desanimando Gideão. Sobrou apenas 300. A conclusiva do desânimo vem agora. Deus, ele vai dizer a Gideão que vai dar os midianitas, os amalequitas na mão dele a partir dos 300 que sobraram ao seu lado. Deus conclui aqui todo esse processo de desânimo na vida de Gideão. Deus dizendo a ele que vai entregar os inimigos na palma de sua mão e da mão de 300 homens. Deus sabe como nos desanimar. Deus sabe como nos desanimar. Só que, uma vez terminando o processo de desânimo, Deus decide animá-lo. Escuta uma coisa. Existem palavras que Deus fala que Ele sabe que vai causar desânimo em você. Existem coisas que você vai ouvir de Deus a ponto de desanimar
você mediante aquilo que você está ouvindo dele. Deus acabou de dizer para Gideão que vai entregar na mão deles os amalequitas, os midianitas. Perceba a expressividade do texto quando trata-se desse acampamento um tanto quanto extensivo. Chama-os de gafanhotos. Essa expressividade relacionada ao acampamento, às barracas em si. Tratando-se de quem está debaixo dessas barracas, a Bíblia fala que eles são como areias da praia. Deus está dizendo para ele que vai dar essa quantidade de gafanhotos e areias da praia na mão deles. Apenas 301 pessoas. Deus sabe que existem coisas que Ele vai falar com você que vai desanimar. A partir do momento em que ele percebe esse desânimo causado por ele mesmo na vida desse indivíduo chamado Gideão, ele vai animá-lo. Só que a forma de Deus animá-lo é muito contraditória ao que a gente pensa de ser animado por Deus. É muito antagônica. É muito sem base a princípio ao que eu penso ser uma base a princípio. Não tem muito a ver com o que eu crio como expectação a partir de uma imagem criada por uma informação que chega até mim. Deus vai animar, Gideão. Esse é o meu Deus e o seu, que desanima, mas anima. Ele faz questão de nos animar, para depois animar. Entenda que esse processo é Deus, para dar início a um outro processo dele. Não tente entendê-lo, aceita. Deus vai dizer para Gideão, está escrito aqui, você ainda está com medo? Você está desanimado? Então eu vou te animar. Alcance o que eu vou lhe dizer. Ainda que eu repita, Deus sabe que coisas que Ele fala vai desanimar você. Então Ele vai tratar de nos animar. Deus vai olhar para Gideão e vai dizer assim, desça. Desça ao acampamento dos midianitas. Vá às partes mais baixas das sentinelas. Porque lá dentro vou lhe fazer ouvir o que o teu adversário fala ao teu respeito. Vou te animar a partir do momento em que você ouvir o teu adversário falar coisas com respeito a você. Se o que Deus fala não me anima, Ele me fará ouvir o meu adversário falar coisas ao meu respeito. Deus é assim. Existem coisas que você ouve de repente num altar como esse, que não te anima. Mas quando você ouve aquilo que julgamos ser nosso adversário, falando coisas ao seu respeito, aí está Deus te animando. Deus vai dar uma instrução a Gideão, desça ao território do teu adversário. Gideão precisava entender isso. Deus está fazendo Gideão entender que não tem como vencer os meus medos, que se baseiam no meu desânimo, se eu não descer ao território dos meus medos. Vou repetir a você.
eu não posso vencer o meu medo se eu não entender que eu preciso descer ao território do meu medo. Deus vai olhar para Gideão e vai dizer: desça. Desça, porque você precisa entender que existem coisas que você só vai ouvir se você descer. Existem coisas que a gente só ouve lá embaixo. Desça. Desça, mas não desça sozinho. Leve o seu amigo Purá. Diga Purá. Diga mais alto, Purá. O que significa Purá? De repente você sabe, é só para lembrar. O que camufla, o que guarda, o que esconde. Deus está deixando muito claro para Gideão: eu vou fazer com que você desça ao território dos seus medos, mas eu selecionei alguém para te acompanhar, porque no território das suas guerras, você não pode descer com quem te exponha, você tem que descer com quem te guarde. No território do seu medo, você não pode descer com alguém que lhe coloque na frente e fique atrás. No território do seu medo, você tem que descer com quem se ponha à sua frente para resguardar você. Eu não sei com quem Deus está falando agora. Vou separar alguém para te guardar no território da sua guerra. Vou separar alguém para te esconder no território dos seus medos. Você não vai descer sozinho, Gideão. Leve alguém. Leve alguém. Não é quem você escolhe, é o nome que eu estou te dando. Leve Purá. Deus sabe que tem gente que não pode entrar nas nossas guerras com a gente, porque vai nos expor. Ele precisa de gente que guarde gente. Ele precisa de gente que esconda a gente. Ele precisa de gente que proteja a gente. Você pode ser um Gideão, mas você pode ser um Purá. Todo Gideão precisa de um Purá. Todo Purá precisa esconder o Gideão. Deus pode te colocar do lado de alguém para guardar ele, mas Deus pode te colocar do lado de alguém para você ser guardado por esse alguém. Posso liberar uma profecia, ainda que eu não tenha cara de profeta? Deus vai separar alguém para te guardar. Deus vai separar alguém para você guardar. Aleluia. Uns são guardados e outros guardam alguém. Gideão, desça. Desça ao território mais baixo. E alguns textos falam da profundeza do vale das sentinelas. Vá lá. Vai lá. Vai nesse território que você tem medo. Vá nesse território que te desequilibra. Entre nesse território que te causa pavores. Entre nesse território, porque eu já separei alguém para te guardar. Só que lá dentro eu vou animar o teu coração. Vou lhe fazer ouvir coisas da boca do teu adversário, que vai animar o teu coração. Vai dizer que Gideão não desce. Desceu de maneira muito sorrateira, muito imperceptível, muito bem guardado, muito bem camuflado, muito bem escondido, muito bem acompanhado. Gideão vai descendo. Eu preciso que você veja a imagem desse acampamento aí na sua cabeça.
O que é um acampamento? Onde a figura prestada a eles é de gafanhotos, aonde a expressão relacionada a eles é como areias. Dá para você alcançar a extensividade desse acampamento? Você pode ver Gideão entrando pelos becos desse acampamento, pelas ruas desse acampamento, pelas trilhas desse acampamento. Ele vai entrando, até que ele chega nas partes mais baixas. É o vale onde tem a sentinela que guarda o capitão. O texto vai dizer que ele chega justamente na hora em que tem duas pessoas conversando. Esses detalhes da Bíblia que me chamam a atenção. Se ele demorasse um pouquinho só para descer, ele chegaria, a conversa estava pela metade. Ele chega justamente na hora em que eles estão conversando. Sabe o que a gente precisa entender? Quando Deus quer que a gente desça logo. Não demore não, porque já tem coisas lá embaixo sendo preparada para receber você. Se você demorar um pouquinho, você vai chegar, já está tudo muito preparado. Deus quer que você chegue justamente na hora. Se você precisa acreditar, acredite, entendendo que precisa. Deus é um Deus que trabalha com sincronismo. Na medida em que você desce, já tem sido preparado alguma coisa. Gideão chega justamente na hora em que eles estão conversando. Alguém está muito perturbado porque o sonho que teve o acordou de maneira muito ruim. Não sei como é que ele está tão perturbado sonhando com pão. Um pão perturba. Mas esse é o sonho que ele está contando para um amigo que está do lado. Eu tive um sonho. Sonhei com pão de cevada torrado. Você é inteligente? Que vinha rolando para dentro do acampamento. Não pegou? Deus diz para Gideão: desça. Gideão desce. E alguém lá no meio está sonhando com um pão que acabou de entrar no acampamento rolando. Aleluia. 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 Glória a Deus. Eu vi um sonho, um pão de cevada torrado, que vinha rolando para dentro do acampamento. Dependendo da sua tradução, está escrito assim: e vinha desfazendo as tendas, e batia na tenda do capitão, colocava a tenda do capitão de pernas para o ar, arrancava as estacas da tenda do capitão e colocava a tenda de perna para o ar. Não só colocava a tenda de perna para o ar, mas desmontava a tenda. Aleluia! Arrepiei agora. Desmontava a tenda. O outro está ouvindo? Quer dizer, eu tenho interpretação. Isso não é outra coisa a não ser espada. Ele podia parar por aqui? Podia? Claro. Mas ele faz questão de dizer um nome. Isso não é outra coisa a
não ser espada de Gideão. É pão ou espada? 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 É espada ou pão? É pão para quem sonha. Mas quem interpreta, interpreta como espada. Alguém sonhou com pão. Mas quem está ouvindo o sonho diz que o sonho não é pão, é espada. Mas é pão. Mas é espada. A interpretação é para quem sonha? A interpretação é para quem sonha? Quem sonha, sonha com pão. Quem interpreta, não interpreta para quem sonha. Quem interpreta, interpreta para quem acabou de chegar e está ouvindo. Aleluia! Gideão está com medo. Gideão está desanimado. Deus faz com que ele ouça da boca do seu adversário quem ele é. Você entrou por aquela porta precisando ouvir tanta coisa, inclusive isso. Você precisa saber quem você é. Aleluia! Quem é você? Você não é aquela imagem que o espelho mostra que você é. Você é alguém por detrás da imagem do espelho, que espelho nenhum alcança. Quem é você? Sabe qual é o teu maior problema? É não saber quem é você. Gideão está desanimado porque 22 mil pessoas foram embora, 9.700 sumiram, sendo que ele desconhece quem é ele. Deus tem que botar Gideão dentro de um território que ele tem medo de ir para lá. Deus tem que dar sonho ao inimigo dele. Gideão tem que chegar na hora em que eles estão acordados, alguém está eufórico contando, só para ele entender quem é ele. Aleluia! Aleluia! Deus podia falar quem era Gideão, sim ou não? Sim. Claro, ia adiantar. Gente, eu quero que você entenda que Deus é que falou que daria os inimigos na mão dele, e mesmo assim ele está desanimado. O que me desanima é quando a minha realidade contradiz o que eu estou ouvindo de Deus. Tudo que eu ouço de Deus que contradiz a minha vivência me desanima. Porque a minha vida contradiz o que eu estou ouvindo. O que eu estou ouvindo não vai acontecer porque eu estou vivendo do jeito que vivo. Para que Deus falar que Gideão era o que ele está ouvindo, se não ia adiantar? Se alguém que não tem nada a ver com Deus te olhar na rua, te encontrar na fila do banco, te encontrar dentro do mercado, pessoa que você nunca viu na vida, que não tem nada a ver com Deus, olhar dentro dos teus olhos e falar coisas que Deus podia falar, mas você não ia acreditar. Isso aqui não é outra coisa. Isso aqui é a espada de Gideão. Gideão precisava entender quem ele era. Essa espada tem
algumas ideias. Primeira delas, você não tem vontade própria. Você depende de alguém. Se esse alguém não te usar como deve ser usado, você só vai enfeitar a parede de alguém. Como espada, você depende de alguém. E é justamente essa dependência que faz você vencer guerras que você julga ser invencíveis. Quando você entende o seu nível de dependência nele. Quando você encontra em você essa dependência de alguém mais forte, mais superior. Alguém que sabe me usar do jeito que eu sou. Você entrou aqui precisando ouvir isso. Tu és a minha espada. Você depende de mim. Eu faço como quero. Do jeito que quero. Na hora que quero. Você é dependente exclusivo de mim. Você não depende de outra pessoa a não ser de mim. Eu já não disse que vou fazer. Eu já não falei para você que eu vou agir. Eu já não te mostrei do jeito que eu vou trabalhar. Você acha que eu sou menino, que eu sou moleque? Eu sou o teu Deus. Eu não brinco com a tua alma. Você depende da minha mão operar. Entenda, és minha espada. Você não tem vontade. Aleluia. Levante a tua mão, tem algo descendo aqui nessa casa. Você não tem noção do que eu vou fazer. Eu vou fazer do meu jeito. A tua vontade é o que menos importa.